Meus irmãos, nesse mês de novembro que a gente está entrando agora, a gente está dando um novo passo na nossa caminhada, segundo uma palavra que nós recebemos do Senhor para este tempo que a gente chama de o ano da igreja, né? Ou o nosso ano eclesiástico. E essa palavra que nós temos durante 12 meses, começou agora no mês de agosto e vai até julho de 2026. Essa palavra é servir é o nosso jeito de viver. A gente tem reafirmado isso, entendendo que todas as vezes que nós vemos como é que foi a vida de Jesus nessa terra, servir as pessoas fez parte do seu ministério, foi uma coisa básica no seu caráter, era assim que ele tocava os corações das pessoas, isso fazia parte do seu ministério, tudo que ele fazia era para servir as pessoas. Ele tomou a forma de servo quando ele se tornou ser humano, é o que a própria Bíblia diz, né? E se Jesus era assim, e nós nos dizemos cristãos, então esse que foi o jeito de viver de Jesus, nós entendemos que também deve ser o nosso jeito de viver, deve fazer parte também do nosso caráter. Nos últimos 3 meses, nós tínhamos uma ênfase específica dentro dessa palavra, servir é o nosso jeito de viver, que é servir é natural para quem é salvo, faz parte do caráter de quem é salvo por Jesus. A partir desse mês, novembro, dezembro e até janeiro de 2026, a ênfase que nós vamos dar dentro dessa temática é fim ao egoísmo. Que nós entendermos que para termos um coração de servo, o egoísmo tem que acabar no nosso coração. Qualquer traço, qualquer resquício de egoísmo ou de egocentrismo, eu não vou ficar explicando palavras aqui agora, qualquer resquício que houver disso, no nosso coração, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de lidar com as pessoas, da gente se comportar nos ambientes, precisa acabar urgentemente. Senão, o nosso jeito de viver vai ser cada vez mais distante de Jesus, se a gente pensa em primeiro lugar no eu, antes de pensar em Deus e no próximo, né? Por isso eu quero pedir a você, declarar isso comigo, servir é o nosso jeito de viver. Vamos lá, vai começar de novo, vamos lá. Servir é o nosso jeito de viver. Portanto, pomos fim ao egoísmo. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra que nós vamos carregar durante as próximas semanas e meses, entendendo que o Senhor está gerando isso no nosso coração. Essa é uma das maneiras mais poderosas como a gente pode fazer a diferença nesta terra. Eu vivi, inclusive, Hoje eu tive uma experiência em que, com essa palavra no meu coração, que eu já tinha no meu coração, Deus tocou no meu coração e me fez perceber, olha, você tem uma palavra, você tem que viver de acordo com essa palavra. Todo mundo não deve ter sido estranho perceber que hoje foi um dia que garoou bastante, né? Deu uma chuvinha aqui ou ali. Hoje de manhã a gente estava em casa e a gente estava ali de boa e também resolvendo algumas coisas da nossa casa. Aí a gente tomou café um pouco mais tarde, deixamos para almoçar um pouco mais tarde também. E aí então eu e a Moni resolvemos passar no mercado para a gente pegar algumas coisas para a nossa casa. Então a gente estava bem na hora do almoço e estava garoando nesse momento. E aí a gente chegou lá, fomos de carro. E aí quando nós estávamos andando pelo mercado, a gente encontra irmãos conhecidos nossos, que não congregam com a gente aqui na igreja. Mas a gente muito querida, sabe? Que é gente de Deus e a gente ama. Aí a gente se trombou nos corredores do supermercado. Ô, meu irmão, como é que você tá? E tal, bababá. E aí ficou naquilo, né? Não sei se você já trombou com o irmão no mercado, né? Que aí vai andando. Ô, tudo bem? Paz e cumprimento. Aí vai lá na frente, se cruza de novo. Opa, tudo bem? Aí vai um pouco mais para frente. Ô, nós aqui de novo, né? E aí vira aquilo. Beleza. Aí a gente chegou, foi para o caixa. E aí, quando a gente estava no caixa, nós passamos, e esses irmãos estavam no caixa ao lado ao nosso. Ok, né? A gente ainda, às vezes, fica meio incrédulo ainda, né? Demora, às vezes, para descer, né? Para o download acontecer, né?
E eu demorei para perceber que Deus já estava falando alguma coisa. E aí a gente foi terminando de pagar, e esses irmãos estavam terminando de pagar também, de passar a compra deles e de pagar a compra deles. E aí naquela hora, aí eu falei, Espírito Santo, desculpa eu ter demorado para entender. Eu olho pela janela do mercado, pelo vidro do mercado, e vi que estava chovendo. E aí na hora me veio, como é que esses irmãos vão embora? Porque eu sabia que eles não tinham carro. E aí a gente já estava assim, eu e a Mônia, né? A gente já estava, então nós vamos passar no mercado rapidinho e a gente já corre para preparar alguma coisa para comer. E sabe quando você está já com o esquema todo feito na cabeça, assim, você já sabe onde você vai, o que você vai fazer depois, você já tem mais ou menos até o tempo que você vai gastar para fazer cada coisa, estava tudo certo. Só que aí eu sabia onde esses irmãos moravam, e a nossa casa era para essa direção e a casa deles era para essa direção. E aí ia bagunçar um pouco o nosso esquema, o que a gente tinha planejado. Mas eu já tinha entendido o recado do Senhor. E aí eu falei, Mônia, nós precisamos oferecer a nossa carona para eles, se a gente pode ajudá-los e tal. E aí a gente falou, gente, vocês estão de carro aí, vocês têm alguma forma de ir embora ou vocês querem carona? Aí ficaram meio assim, né, e tal, mas aí aceitaram. E a gente com alegria, então, serviu aqueles irmãos, a gente deu carona para eles, demorou, precisou dar uma volta, o esquema que a gente tinha, os horários que já estava tudo certo, bagunçou, mas serviram ao nosso jeito de viver, meus irmãos. Não tinha nenhum problema a gente abrir mão dos nossos planos, da nossa agenda, do jeito que já estava esquematizado na nossa cabeça, pela alegria de poder servir uma pessoa. O Senhor deu o privilégio da gente ter um carro, quem conhece, uma BMW novinha, glória a Deus por isso, né? Um dia você vai chegar lá, tá bem? E a gente poder usar, isso que é bênção na nossa casa, para poder também abençoar as vidas de outras pessoas. Aí quando a gente estava indo para casa, a Mônica falou, André, você percebeu quando a gente ofereceu para eles? Me deu uma impressão no meu espírito que eles não sabiam como iriam para casa, depois daquela compra. A gente não sabia que estava tudo preparado na agenda do Senhor. Não estava na nossa, mas na dele estava. A gente só precisa ser sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, ele imprime o coração de Deus no nosso coração. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai sentir e vai pensar igualzinho Deus sente e pensa nas situações da vida. Eu estou aqui confessando, eu estou dando minha cara a tapa. Eu demorei para o download acontecer, eu estava ainda meio e tal. Talvez aconteça isso com você também. Mas a gente saber que nós podemos ter a alegria de a gente ser anjos de Deus na vida de alguém, canal de bênção na vida de alguém, simplesmente por abrir mão de algo nosso, para a gente poder ser bênção na vida de uma pessoa, queridos, é nisso que eu entendo quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, vocês são sal da terra, vocês são a luz no mundo. A igreja, eu não estou falando da instituição, eu não estou falando do CNPJ, tá? A igreja, o corpo vivo de Cristo, ela é a esperança da terra, meus irmãos. A gente vive uma crise familiar na nossa geração. A gente vive uma crise nos casamentos. Eu falo isso direto. As pessoas hoje se casam e não sabem nem o que é ser casado. Estão só entrando lá numa aventura, achando que é viver debaixo do mesmo teto, beijar, abraçar e talvez aí fazer uns planos juntos, dividir umas contas, enfim. Ser casado é muito mais do que isso. Agora, sabe o que é interessante? Quem é que pode ajudar o mundo a entender o que é ser casado? Quem é que pode ajudar o mundo a entender o que é ser família? Não tem ninguém na face da terra que pode ajudar o mundo a entender o que é ser casado, o que é ser família, só a igreja. Sabe por quê? Porque o único lugar no mundo, não tem nas bibliotecas, nas faculdades, no meio científico, não tem ninguém que consegue explicar a origem da família e o propósito da existência da família, porque ela foi criada por Deus. A origem e o propósito da família estão registrados na palavra de Deus. Portanto, se alguém quer entender
o que é ser casado, o que é ter família, o que é ser família, tem que abrir a palavra de Deus e ouvir Deus falar com ele. Então, quem é que pode ajudar as famílias na face da terra, meus irmãos? Além da igreja? Ninguém. Amém? Você está entendendo isso? A igreja é a esperança do mundo. Eu estou citando um exemplo e poderia falar muitos outros. Mas é para compartilhar com os irmãos, meus irmãos, que se nós buscamos a Deus apenas preocupados, eu vim no culto hoje, por que eu vim no culto hoje? Eu vim no culto porque eu estou com uma vida, num momento muito complicado, eu preciso receber uma palavra, eu preciso pegar uma bênção, receber uma bênção hoje, que minha vida está virada. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o teu culto vai ser bem fraquinho. Se a graça de Deus eterna, infinita, assim, transbordar, te surpreender com algo. Mas se você não vier para esse culto, em primeiro lugar, com a intenção de oferecer algo, dificilmente você vai sair daqui trazendo, carregando algo da parte do Senhor. Dê em primeiro lugar. A recomendação espiritual da palavra de Deus é: dê e dar-se-vos-á. Que o teu coração receba hoje a revelação de que há maior alegria em dar do que em receber. Esse é o coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O verdadeiro amor, ele é provado, a essência do amor, ele é provada no dar, no doar, no abrir mão de coração. Amém, queridos? Amém? Deixa eu voltar no que a gente estava meditando já. Em 2 Crônicas, capítulo 35, nós já lemos o texto, né? Eu não vou ler de novo, porque ele é extenso. Mas a palavra que eu gostaria agora de emendar e mudar a ótica sobre aquele mesmo texto de 2 Crônicas 35, é para falar exatamente sobre ego. O ego precisa morrer. É a palavra que eu quero te convidar para meditar comigo nesse momento. Tá bem? Nós lemos o texto que estava falando sobre o rei Josias e o povo de Israel. Aquele momento, meus irmãos, é importante explicar que era uma situação delicada que tanto o rei Josias quanto o povo de Israel estavam passando. Aquela nação estava passando por um momento delicado, era um momento de crise. Era um momento onde havia muitas rachaduras, muitas brechas. Era um momento em que o povo de Israel havia desviado o seu foco da agenda de Deus e do reino de Deus na terra, e muito disso por causa das lideranças que vieram antes do rei Josias e que atrapalharam demais a vida deste povo. E aí então, queridos, o rei Josias, ele herdou, como a gente costuma falar, um abacaxi. Ele herdou um verdadeiro abacaxi, um monte de problemas e de erros vindos dos seus antepassados. Queridos, humanamente falando, pensando na condição do rei Josias, havia todos os motivos para ele focar o seu governo, o seu reinado, em fazer uma administração razoável, já que ser rei em Israel naquela ocasião era um grande pepino, era uma grande bucha. Ele simplesmente manter de maneira razoável a administração daquele povo. E como a palavra de Deus dizia, Josias era um homem de Deus. Desde a infância dele, ele já tinha se convertido ao Senhor e ele tinha uma fé verdadeira, genuína no Senhor, e continuar na batidinha dele, vivendo uma vida sendo fiel a Deus, dentro de casa, e administrando razoavelmente bem, sem se preocupar demais com os problemas que ele tinha herdado no meio do povo de Israel. Seria natural, queridos, a gente talvez ter lido esse texto e ele contar uma história diferente, dizendo como que assim, e Josias, ele conservou a sua fé em Deus e não quis se envolver em problemas antigos no meio do povo de Israel. Mas não é isso que a Bíblia conta. A Bíblia não fala que Josias não quis esquentar sua cabeça,
se envolvendo com o desvio do povo em relação a Deus. Josias era um homem de Deus. Ele poderia até ficar satisfeito em apenas tocar a sua relação com Deus, como eu falei. Mas não foi isso que ele fez. E qual foi, então, a decisão que ele tomou como rei? A decisão que ele tomou foi a de escolher o caminho mais difícil. Porém, o caminho mais difícil era também o melhor caminho. O caminho da reforma, o caminho da restauração, o caminho de tocar em feridas que estavam expostas, o caminho de levar todos a se voltarem para Deus, e ao invés de fazer uma arranjada superficial, ele se dedicou a fazer uma reforma profunda, com problemas que muitos deles não eram nem dele. E uma das etapas dessa reforma profunda foi exatamente o que conta nesse texto, a restauração da festa da Páscoa, no espaço, no espectro da adoração a Deus. Por que a festa da Páscoa era tão importante? Porque o povo de Israel só veio a ser povo de Israel a partir da festa da Páscoa. A partir do que aconteceu lá no livro de Êxodo, a partir do momento da Páscoa, na noite em que foi celebrada a primeira Páscoa no meio do povo de Israel. Agora, queridos, o que implicaria restaurar a celebração da Páscoa no meio do povo de Israel? O que precisaria ser feito para reiniciar essa prática tão importante de adoração a Deus? Seria necessário um grande trabalho de restaurar, em primeiro lugar, a unidade do povo com Deus e restaurar a unidade do povo com eles mesmos. Eu não sei se você percebeu quando a gente leu esse texto na celebração da ceia, mas uma das coisas que o rei Josias precisou fazer foi chamar toda a liderança do povo de Israel, especialmente a liderança espiritual, os sacerdotes e os levitas. Os levitas tinham o trabalho de dar apoio ao ministério dos sacerdotes, então eles tanto cuidavam do ambiente da adoração, como eram eles que tinham a prerrogativa de ensinar a palavra de Deus a todo o povo. E os sacerdotes estavam totalmente perdidos e deslocados no meio do povo de Israel. Eles estavam ocupados com outras coisas, eles já não cuidavam mais da busca da presença de Deus e da adoração a Deus no meio do povo. Os levitas estavam ocupados somente com tarefas rotineiras. Já faziam anos que Deus tinha usado o rei Salomão para construir um templo que serviria de referência para a adoração a Deus. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus e a aliança entre Deus e o seu povo, deveria estar lá no templo, no lugar santo do templo, mas até a época de Josias, séculos e séculos depois, os levitas ainda continuavam carregando a Arca da Aliança para lá e para cá, e só faziam esse tipo de coisa das vidas deles. Era pegar em vassoura, era abrir janela, fechar janela, cortina, era só esse tipo de coisa. Então Josias vai e busca esse povo e fala: gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de ficar preso com tarefas rotineiras, pensando só nos afazeres de vocês, na rotina de vocês. Eu quero convidar vocês, vamos servir ao Senhor, vamos servir ao povo. E ele liberou essa palavra para fazer um pacto entre a liderança do povo. E aí, queridos, qual foi a implicação disso na prática? Josias, então, ele decide, nessa restauração do compromisso com o povo, com a liderança do povo, ele decide celebrar uma grande Páscoa. Não era só voltar a celebrar a Páscoa, mas que aquilo fosse um marco, que aquilo fosse impactante na história daquele povo, como realmente se tornou. Mas o que Josias também, por sabedoria de Deus, ele entendeu, é que se ele queria fazer algo grande para Deus, ele não seria capaz de fazer isso sozinho. Ele rapidamente entendeu isso. E aí, então, ele chega diante dos sacerdotes e dos levitas e traz eles, chamando eles para eles se santificarem de volta a Deus,
para eles voltarem a oferecer sacrifícios ao Senhor, para eles voltarem a trabalhar em equipe uns com os outros, para eles voltarem a servir ao povo e colocar o próximo, as necessidades do povo em primeiro lugar. Junto com isso, ele reúne como rei as autoridades, as lideranças do povo para vir junto. E aí, então, voluntariamente, eles oferecem ofertas generosas. Eu não sei se você percebeu quando a gente estava lendo o texto. Ofertas generosas, para quê? Para suprir a todas as necessidades do povo. Foram milhares de cordeiros, milhares de carneiros, milhares de bodes e bois, aos montes. E quando o rei tomou a decisão de fazer isso, de abrir mão do que era seu, das suas propriedades, ele falou: eu vou suprir o povo, porque se eu não ajudar o povo, eles não vão se sentir encorajados para restaurarem a adoração ao Senhor e se unirem na presença do Senhor. Então ele toma a iniciativa, a liderança do povo percebe a iniciativa do rei, e eles vão no mesmo coração, no mesmo espírito, e também fazem ofertas generosas para suprir o povo. Eles doaram voluntariamente. Ele poderia, gente, eu já falei isso aqui, ele poderia muito bem, ele era temente a Deus, ele sabia o que fazer, ele foi ensinado no caminho do Senhor, ele poderia muito bem só pegar daquilo que era dele e fazer a sua oferta ao Senhor, e o Senhor se agradaria da vida dele. Mas ele percebeu que tinha algo mais. Então ele faz isso, e eles se unem para fazer essa doação voluntária, para dar condições para que não somente eles tivessem essa alegria, mas que todos pudessem participar dessa alegria igualmente, sem exclusão. Queridos, nós estamos aqui no meio do Antigo Testamento, mas se a gente for para o Novo Testamento, se a gente ler como a igreja de Jesus, ela se formou, ela se iniciou, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam unidos no templo e nas casas, e tinham tudo em comum. Eles não se conformavam em somente serem abençoados pelo Senhor e terem uma vida abundante na presença de Deus. Eles perceberam que mais valioso do que isso ainda era fazer isso junto, era fazer isso em comum, era olhar para o lado, sem exclusão. Todos participaram de alguma forma dessa grande celebração da Páscoa. Sacerdotes e levitas sacrificaram primeiro pelo povo, antes de eles sacrificarem por eles mesmos. Os cantores, os porteiros, todos colaboraram fazendo a sua parte. E o povo se reuniu em unidade. Pararam tudo. A nação parou. É como se houvesse um entendimento. Neste momento não tem nada mais importante do que isso. Para o que você estiver fazendo. Ah, mas deixa eu imprimir só mais um. Para o que você está fazendo depois, você imprime. Vamos nos unir para adorar ao Senhor, para oferecer essa Páscoa ao Senhor. Tudo conforme a palavra de Deus orientava. Qual que foi o resultado disso, queridos? A maior celebração da história do reino de Israel. E tem um detalhe. Todos estavam envolvidos no propósito de celebrar a Páscoa a Deus, com cada um dando suporte para o outro fazer a sua parte. Então, na unidade do povo, a partir da atitude do rei, eles se tornaram uma grande engrenagem. Aquilo que cada um fazia dava suporte ao outro, porque eles confiaram, eles perceberam que teria alguém que daria suporte a eles. E foi um fazendo isso com o outro. Então todos fizeram a sua parte, porque todos tiveram também o suporte de alguém. Essa Páscoa, queridos, ela não marcou apenas a restauração da celebração a Deus, mas ela marcou o fim do egoísmo naquele momento na história do povo de Deus. E essa era a única maneira
de fazer aquilo dar certo de verdade. Sabe, queridos, quando a gente pensa nos governos dessa terra, nos regimes que governam os diferentes povos e nações dessa terra, vamos parar para pensar aqui. Qual é, de maneira geral, o objetivo que se tem em vista com qualquer governo nesta terra? Independente do regime, de maneira geral, qual é o grande objetivo que se tem em vista? Não existe regime que se sustente sem um povo. Para ter governantes, tem que ter um povo que sustente esse regime. E, de maneira geral, qual é o grande objetivo desses regimes? É dar as condições necessárias para que cada cidadão, cada cidadã do povo possa viver a sua vida de uma forma razoável. Alguns povos promovem melhores condições, outros povos promovem piores condições, outros povos arrancam o couro do povo e dá somente um mínimo ali, um mínimo para não morrer, na maioria das vezes. Mas o que os regimes fazem, queridos, é sempre nivelado por baixo. É trabalhar para dar as mínimas condições para que o regime, para que o governo se sustente. De maneira geral, os povos e nações se sustentam de pé dessa forma. Mas, gente, à vista disso que nós estamos falando aqui na palavra de Deus, entre o povo de Deus, isto não é suficiente. Dar condições para as pessoas apenas viverem de alguma forma, darem condições das pessoas apenas encontrarem um meio de subsistência, isso no meio do povo de Deus não é suficiente. É por isso que eu estava falando, gente, me desculpe, eu não quero ofender ninguém aqui, mas se nós buscamos a Deus, porque nós temos a esperança, a expectativa de que Deus vá, em contrapartida, nos dar das suas bênçãos, isso é muito pouco, isso é nivelar por baixo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque por mais abençoados que a gente seja nessa terra, a bênção da saúde, a bênção do dinheiro, a bênção de termos uma família saudável, a bênção de termos conquistas nessa terra, bênçãos, 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 portas se abrindo, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você e eu morrermos aqui nessa terra e a gente passar daqui, o que essas bênçãos vai ser delas? O que vai ser dessas bênçãos que Deus deu para a gente, gente? Vai ser nada. Vai ser nada. Talvez seja até forte falar isso, mas é uma realidade. Esse mundo está cheio de gente que tem sido abençoada por Deus e que está caminhando a passos largos para o inferno. Porque ser abençoado por Deus não significa ter vida em Deus. Receber bênçãos de Deus, está cheio de gente que já foi curada milagrosamente pelo poder do Espírito Santo e continua longe de Deus. O que adianta a bênção? Se a bênção não produzir aliança, se a bênção não transformar aquela pessoa numa pessoa afastada de Deus, numa pessoa de Deus, que tem uma vida na presença de Deus, que tem a esperança da glória, a perspectiva da eternidade, não adianta nada. É por isso, queridos, que a igreja, ela não existe para ser um serviço religioso para mim nem para você. O 0800 pastor, por favor, corre aqui porque eu estou precisando. Igreja, por favor, me socorre nisso aqui. É claro que, normalmente, no amor de Jesus, a gente vai fazer isso com alegria. Mas isso não é a razão da nossa existência, não é a razão da igreja de Cristo estar na terra. Não foi para isso que Deus demonstrou o seu amor ao mundo, gente. Porque isso é muito pouco. Isso pode ser suficiente para os povos e as nações dessa terra. Mas para nós, que temos ouvido a voz de Deus, Ele tem falado ao nosso coração, Ele tem nos chamado para algo maior, essas coisas não são suficientes. Subsistência, provisão, recursos, bênçãos, soluções de problemas, é muito pouco. Entre o povo de Deus, o que está no coração do Pai eterno
Não é nós sermos um monte de gente que compartilha de um mesmo território, de uma mesma estrutura. Para cada um ter uma vida boa. Isso não significa nada. Isso está muito longe do projeto de Deus. É muito semelhante a gente entender o conceito de órgão e de organismo. Está entendendo? Órgão do corpo, tá? Um órgão não só do corpo humano, mas um órgão de qualquer corpo, de qualquer ser vivo. E o outro conceito que é de organismo. Qual que é a diferença entre órgão e organismo? Eles estão presentes no mesmo lugar? Geralmente, eles estão presentes no mesmo lugar. Agora, o que é órgão? Um órgão. Um órgão, eu fui pegar em algumas colocações da literatura sobre isso. Um órgão são estruturas celulares complexas. Olha lá, galerinha, dá uma ajuda para vocês na aula de biologia aí, tá bem? Um órgão são estruturas celulares complexas que são formados pela união de diferentes tecidos. O tecido pode ser o tecido muscular, pode ser o tecido nervoso, pode ser o tecido epitelial. Vai juntando esses diferentes tecidos e organizando eles se tornam um órgão. E esses tecidos, eles trabalhando juntos fisiologicamente, eles vão realizar uma ou mais funções específicas, que são essenciais para a vida. Olha que coisa interessante. Um órgão, ele trabalhando fisiologicamente certo, ele vai se tornar essencial para a vida. Por exemplo, um órgão do corpo, do nosso corpo, o coração. Ele é um órgão, ele é uma parte do nosso corpo. Qual que é o propósito do trabalho do coração? É bombear sangue para todo o corpo, para levar nutrientes, para levar oxigênio, para levar as defesas do organismo, etc. Esse é o trabalho. Um coração que para de funcionar, ele compromete o corpo, gente? Alguém já viveu isso aqui para poder contar? É claro que atrapalha, e muito, com certeza. Vamos pensar no pulmão. De maneira geral, as pessoas têm 2 pulmões, né? Tirando quem precisou tirar um, né? E vive com um só. O que é um pulmão? Qual que é o propósito, a função do pulmão? Ele auxiliar o organismo, captando o oxigênio, separando o oxigênio do ar e enviando o oxigênio para todas as células do corpo, porque é fundamental o oxigênio no funcionamento do organismo. E aí, se o pulmão para de trabalhar, dá para viver? Ele é essencial para a vida, não tem como viver sem um pulmão trabalhando. E o cérebro, outro órgão do corpo humano. Qual que é a função do cérebro? Ele é o órgão que controla todo o sistema nervoso do nosso corpo. Absolutamente tudo que o nosso corpo faz é pelo trabalho e os comandos dos pulsos nervosos. Você sabia que você tem uma bateria dentro do teu corpo? Tem uma bateria dentro de cada um de nós, e esses pulsos elétricos pelo sistema nervoso, eles chegam em todas as partes do corpo para fazer com que os órgãos e os membros do corpo funcionem. Isso é um órgão. Isso são órgãos. Agora, o que é organismo? Organismo, olha só, já na colocação dos termos. Um organismo, ele é qualquer ser vivo que funciona como um indivíduo único e completo. E ele tem aptidão para responder a estímulos, para crescer e se desenvolver, até mesmo para se reproduzir. E um organismo vivo, ele inclusive é capaz de se adaptar no ambiente em que vive e de interagir com o ambiente em que vive. Por exemplo, as bactérias. Por exemplo, os fungos, os vegetais, os animais da natureza, os seres humanos. Somos um organismo
completo, único. Então, queridos, eu estou explicando isso para a gente entender qual que é a diferença entre órgão e organismo. Com o órgão, a vida passa por ele, mas ele nunca vai ter vida sozinho. Agora, com o organismo, ele é um indivíduo completo e ele tem vida em si. Com o órgão, ele não é capaz de se proteger, ele não é capaz de se desenvolver, ele não é capaz de se reproduzir, nem de se manter funcionando sozinho. Ele precisa da contribuição dos demais órgãos. Agora, quando falamos de um organismo único, completo, como um indivíduo, ele é capaz de se manter equilibrado e estável. Você está entendendo por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque ser órgão, ser um mero órgão, é algo significativo. Mas o Senhor não nos salvou para nós sermos órgãos soltos, aleatórios por aí. Ele nos chamou para nós fazermos parte de um organismo vivo. Josias entendeu isso. Não bastava ele ser um bom órgão, que funcionava bem e que contribuía para a vida passar por meio dele. A visão de Deus é uma visão de organismo. Pergunta, gente. Deus nos criou para vivermos de que forma? Como órgãos ou como organismos? É claro que é como organismos. Gênesis capítulo 1. O Senhor diz ao ser humano: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, desfrutem dela e governem sobre ela. Ele nos chamou para fazermos parte, vivermos como um organismo. Outra pergunta, ao que foi? Porque a Bíblia, logo depois de Gênesis capítulo 1, depois vem o 2, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai falar que o diabo entra na vida da humanidade. E ele agiu, ele se infiltra com uma intenção na vida humana. O que foi que o diabo incitou o ser humano? Ao que foi que o diabo incitou ao ser humano? Você já leu esse texto na Bíblia? Gênesis capítulo 3, quando o ser humano desobedece a Deus. A conversa que o diabo teve com o ser humano foi falar: certamente você não morrerá se você desobedecer a Deus e comer do fruto. Pelo contrário, você será como Deus. E queridos, na vida do ser humano, aonde foi que começou o problema? Foi na hora que Eva mordeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Ali, o estrago já tinha sido feito. O texto diz em Gênesis capítulo 3 que o problema foi quando Eva passou a olhar para aquela árvore, não mais pensando em Deus, mas pensando nela mesma. Porque o texto diz que a mulher viu com outros olhos o fruto e que aquele fruto parecia agradável aos olhos e saboroso ao paladar, fazia a boca salivar. Você já viu alguma comida que fez a tua boca salivar? Eu várias. Aconteceu a mesma coisa com Eva. Ela viu que aquele fruto era uma delícia e mais, era poderoso para dar um entendimento para ela se tornar igual a Deus. Quando aquilo fechou dentro dela, no coração dela ela já tinha se corrompido já. Comer o fruto foi só consequência. Foi uma grande declaração de independência. Ou seja, queridos, o grande objetivo de Eva e de Adão terem desobedecido a Deus para comer o fruto foi porque eles passaram a pensar neles mesmos e, no fundo, descobrirem uma forma de eles poderem declarar independência de Deus. Ser como Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 3, significava não precisar mais de Deus. Se eu me torno como Deus, eu não preciso mais dele. Faz sentido isso? É razoável isso? Se eu me torno semelhante a Deus, eu não preciso mais de Deus na minha vida. E foi com essa intenção que eles fizeram o que fizeram.
caindo na conversa da serpente, dando mais ouvidos e valor à palavra da serpente, à mentira da serpente, do que à verdade de Deus. Foi a declaração de independência, resultado, morte. O ser humano não foi criado para morrer. Não era essa a vontade original de Deus. Mas a morte passou a ser uma realidade na vida humana. Aí tem gente que joga a conta para Deus. Se Deus existisse, as pessoas não morreriam. Não morreria crianças inocentes no mundo. Não foi Deus que pôs a morte no mundo, foi o homem. Por que a gente vai jogar agora na conta de Deus? Que o mundo é do jeito que é. Quem fez o mundo ser do jeito que ele é? Foi Deus ou foi o homem, gente? Não, seja sincero. Não fala para agradar o pastor, não. Quem fez o mundo com os problemas que ele tem? Foi Deus ou foi o ser humano? Você já leu o livro de história? Já leu o livro de história? Não foi o plano de Deus aquilo. Não foi a vontade de Deus aquilo. Mas o Senhor, na sua infinita graça e grandeza, Ele é tão grande e poderoso que Ele consegue até reverter o mal em bem. E usar da morte para trazer salvação. Foi por isso que Jesus morreu. Ele ficou com a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos abençoados. Essa é a grandeza de Deus. Ele pega aquilo que é problema. Só Ele consegue fazer isso, aleluia. Ele pega aquilo que é uma bucha de canhão, um pepino sem resolução na nossa vida, e consegue reverter todo o mal em bênção. Tudo aquilo que é perdido e obscuro, e manifestar a sua glória eterna, aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, queridos, para desfazer as mentiras e as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar as vidas que se perderam. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só. Deus deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Pessoas reconciliadas com Deus tornam-se também capazes de reconciliar outras pessoas. A saber, que Deus estava, continua o texto, que Deus estava, por meio de Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando sobre os seres humanos em consideração os seus pecados, mas nos confiando a palavra da reconciliação. O que esse texto quer dizer? Deus tinha todos os motivos para passar o cerol geral na gente. Ele tinha todas as razões e Ele estaria super certo se Ele fizesse isso. Mas Ele decidiu resolver ficar com a nossa conta pela alegria de nos ter reconciliados com Ele de volta. Organismo e não órgão. O nosso Deus é um Deus de família. O nosso Deus é um Deus de comunhão. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de relacionamento. Jesus se fez maldição em nosso lugar. O que Jesus fez para merecer ser maldito? Ele não fez nada. Mas mesmo assim, injustamente, Ele aceitou levar essa conta sobre Ele pela alegria de poder nos reconciliar com Deus. E como eu falei, pessoas reconciliadas estão aptas para reconciliarem outras pessoas também. Jesus veio ao mundo para pôr fim ao orgulho do egoísmo. Jesus veio ao mundo para trazer reconciliação para a vida eterna. E o rei Josias, queridos, que viveu 700 anos antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo, ele já tinha revelação disso. E é por essa razão que ele entendeu, voltando ao texto de 2 Crônicas, ele entendeu, era inútil, seria inútil ele apenas cuidar da sua própria vida com Deus, seria inútil ele apenas resolver os seus problemas de administrar bem a nação, se não fosse quebrado esse espírito de egoísmo dentro dele e dentro do povo também. O rei Josias, ele poderia escolher de duas coisas, dois caminhos. Ele tinha todas as possibilidades de escolher entre o bom e o excelente. O bom era ele só fazer bem as coisas da vida dele.
Mas se ele queria aquilo que era excelente, se ele queria aquilo que era mais elevado, ele precisaria pensar no seu próximo. Ele precisaria pensar nos seus irmãos também. Ele precisaria esquentar um pouco a sua cabeça com problemas dos outros que não eram dele. Ele precisaria abrir mão do que era seu por direito para poder ter a alegria de beneficiar o próximo. E assim foi estabelecido aquele marco para a história que impacta as nossas vidas até hoje. Sabe, gente, não é possível alguém ser chamado genuinamente de povo de Deus vivendo sozinho, resolvendo apenas os seus próprios problemas. O projeto de Deus é que a gente seja um. Daniel, ajuda aqui, querido, por favor. Minha voz está indo embora. O projeto de Deus é que a gente entenda que não é possível nenhum de nós vivermos sem Ele. O projeto de Deus é a gente entender que não é possível nenhum de nós vivermos sem pessoas ao nosso redor. Eu estou terminando essa palavra, queridos, por favor, eu quero pedir a você, coloca a mão no braço da pessoa que está aí do seu lado, diga para ela, se você tem fé para isso, se você não tem fé, não precisa, tá bom? Vou falar só para agradar o pastor, tá bem? Mas se você tem fé para isso, olhe nos olhos dela e diga, é impossível eu viver sem você do meu lado. Oh, que bênção, estou ouvindo vários zum, zum, zum aí. Você pode até falar para essa pessoa, eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. É impossível eu viver bem sem você do meu lado. Queridos, vamos aprender com o rei Josias e o povo de Israel. E o que a gente pode aprender com eles? A gente nunca vai dar conta de todas as coisas importantes na nossa vida sem ajuda e sem cooperação. A gente precisa virar essa chave de uma vez por todas. A gente tenta, meio orgulhosão, alguém oferece ajuda. Não precisa. Deixa de ser orgulhoso, meu querido. Me ajuda a pregar de novo aí, fala com essa pessoa que está aí do meu lado. Deixa de ser orgulhoso, aceita a bênção. Para com esse papo furado de, não precisa, tá lá debaixo da chuva, pingando, parecendo um pinguim lá. Não precisa, deixa para lá, deixa de ser orgulhoso. Toma posse do maná em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós precisamos aprender junto com o rei Josias e com o povo de Israel que viver como organismo, o que nós fazemos vai dar suporte para alguém. E o que alguém faz vai dar suporte a outro, que vai dar suporte a outro, e vai dar suporte a outro. E todos permanecerão de pé até a volta do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, ninguém fica pelo caminho até Jesus voltar. O plano de Deus, queridos, é que a gente viva como parte desse organismo em que não é possível imaginar uma vida boa estando bem sozinho. O plano de Deus, queridos, ele é nós, ele não é eu. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha sobre nós o vosso reino. Venha sobre nós. Jesus já ensinou para a gente não colocar o eu lá. Venha sobre nós o vosso reino. Venha sobre nós o vosso reino. A maneira como Jesus nos ensinou a orar destrói o nosso egoísmo. A maneira como Jesus nos ensinou a orar tira de vista toda a ideia egocentrista de que eu consigo, de que eu sou suficiente, de que eu dou conta sozinho. Queridos, você pode ficar em pé? Já terminamos por aqui.
Queridos, a palavra que o Senhor levanta no nosso meio, neste tempo, o ego precisa morrer. O ego precisa morrer. Gálatas capítulo 2. Fui crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. O ego precisa morrer, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, mas eu faço parte de um organismo vivo, poderoso, abençoado, glorioso, divino, eterno, vitorioso. Hoje nós estamos recebendo a revelação de que nós fomos criados, queridos, para fazer parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Uma ou outra conquista aqui ou ali, uma ou outra aquisição aqui ou ali, um ou outro sonho realizado aqui ou ali, isso não é nada, isso é se contentar com miséria, isso é muito pouco. O Senhor está levantando as nossas cabeças e nos fazendo ver, nós fomos chamados, Ele nos salvou para nós fazermos parte de algo muito maior do que nós mesmos nessa terra. Seja apaixonado por isso. Eu não quero viver de coisas pequenas, viver uma vida medíocre, cuidando apenas dos meus problemas. Eu quero fazer parte de algo maior do que eu mesmo. Que quando eu partir dessa terra, aquilo pelo qual eu fiz parte vai continuar funcionando e acontecendo e abençoando pessoas. Queira fazer parte de algo maior, querido. Deseje, seja apaixonado por isso. Nesse momento, você pode bater no seu coração aí e falar: Senhor, acende uma paixão nova, uma chama nova dentro do meu coração. Que eu possa me encantar, que eu possa desejar apaixonadamente por coisas maiores do que eu mesmo. Apenas ter os meus problemas resolvidos, eu não quero mais viver essa mediocridade. Me leva a viver por algo maior, Senhor. Você pode pegar na mão da pessoa que está aí do seu lado? Vamos encerrar esse culto dessa forma. Nós vamos encerrar esse culto dessa forma. Querido, que pegar na mão dessa pessoa que está aí do seu lado não seja só um ato, um gesto bonitinho, religioso, no meio de um culto. Mas que isso passe a fazer parte do caráter, do coração de cada um de nós. Os dentes cerrados assim, a mão fechada, a gente resolvido de todo o coração. Nesse tempo da minha vida eu vou botar fim, no que Deus me der graça, eu vou pôr fim a todo resquício de egoísmo na minha vida. Deus é quem cuida de mim. Quando Ele fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Ele está querendo dizer para mim e para você? Dedique a sua vida a viver o propósito que eu tenho para você. E sobre você, deixa que eu cuido. Eu estou te sustentando. Eu colocarei os meus anjos a teu trabalho, a teu serviço. Eu vou levantar pessoas que vão ser bênção na sua vida. Eu vou te conectar com outras pessoas. Eu vou entrar com provisão. Apenas mantenha o foco em amar aquilo que eu amo, em cuidar daquilo que é minha prioridade. Podemos fazer esse pacto com o Senhor? Tem alguém aqui disposto a fazer esse compromisso com o Senhor nessa noite? Para de cuidar da tua vida, querido. Pastor pregando irresponsabilidade aqui. Para de cuidar da tua vida. Não é isso, não. Amanhã você vai trabalhar. Amanhã você vai cumprir os teus deveres. Amanhã você vai estudar. E você que não estude não e fica lá orando e jejuando para Deus fazer você tirar 100 na tua prova para você ver o que você vai levar. Vai ter que fazer sim, está tudo certo. Mas tudo aquilo que você fizer, não perca de vista a agenda do reino de Deus na sua vida. De amar aquilo que Deus ama, de priorizar aquilo que é prioridade para Deus. De você entender que Deus te criou, não para você viver apenas olhando para as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Senhor Deus, nós terminamos essa celebração aqui nesse momento, meu Pai. Essa parte, meu Deus, depois a gente vai bater papo, a gente vai dar risada, a gente vai estar orando uns pelos outros e nisso também nós te adoramos, Senhor. Mas esta parte dessa celebração, meu Pai,
Ó Deus, entregando a Ti, meu Pai, o nosso coração. A Te agradecendo, meu Deus, pelo Senhor ter deixado registrado na Tua palavra para falar hoje, nesse tempo das nossas vidas, meu Pai. Que, meu Deus, a gente precisa, é hora, é tempo de a gente levantar a nossa cabeça e a gente perceber que o Senhor tem nos salvado e nos chamado para algo que é muito maior do que nós mesmos, e apenas viver para resolver os nossos problemas é mediocridade, isso é coisa de homem, isso é coisa da terra, meu Pai. O Senhor nos chama para coisas maiores, coisas mais elevadas, Senhor. Pai, gera fé nos nossos corações. Gera fé nos nossos corações para a gente confiar e a gente corresponder, ó Pai, a Tua voz falando ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, reveja a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, meu Pai, a nossa maneira de enxergar o próximo, meu Deus. Por favor, nós Te pedimos em nome de Jesus, faz, meu Deus, um retrabalho, uma reengenharia, santifica nossas mentes, santifica nossos olhos, santifica nossos corações, santifica, meu Pai, as nossas intenções, meu Deus. Que seja, meu Pai, este o tempo em que o ego morra, em que o nosso egoísmo caia por terra, em que a gente não tenha preocupação conosco mesmo, porque o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém consegue ir muito longe pensando só em si mesmo. Pai, que esse seja o anseio do meu coração, que esse seja o anseio dos nossos corações, como um organismo. Que essa seja a marca do caráter dessa congregação, meu Pai. Mas eu oro não só por nós, meu Deus. O mundo é muito grande, meu Pai. Nós já somos 8 bilhões e pouco de pessoas, meu Pai. Meu Deus, que na nossa geração, essa mentalidade nova de Cristo, meu Pai, possa se expandir, meu Deus. Através, ó Deus, de células, de congregações, através de discipulado, meu Pai. Pessoas, meu Pai, vão impactando outras pessoas, meu Deus. Ó Deus, e possa, ó Deus, o mundo ser cheio da glória do Senhor. Oh, Pai, nós Te pedimos por isso, cumpre isso em nós. Não depende só do nosso esforço, da nossa força de vontade, nós precisamos de graça. Se o Senhor nos der graça, isso será possível, meu Pai. Então nos dá da graça necessária para a gente Te obedecer, para a gente agir como o Senhor age, para a gente pensar, para a gente sentir como o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe durante essa semana, meu Pai. Deus, que o Senhor nos dê a graça para a gente ser diferente, para a gente ser especial nesse mundo. A gente não ser só mais um que faz do jeito que todo mundo faz, mas que a gente tenha a alegria de ser diferente, de fazer a diferença. Reconciliar, porque nós já somos reconciliados, Pai. Oh Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus.